Olá, olá, eu sou a Kelly Cristina, sejam bem-vindos ao Investigando Eu. No episódio de hoje, eu vou falar brevemente por que eu escolhi fazer antropologia e também tentar explicar para vocês o que esse profissional faz. Gente, a antropologia foi como um encontro de almas. Eu descobri, sabe, uma ciência que estuda as relações humanas, que estuda as nuances de ser um ser humano e também um fenômeno, né, chamado cultura, foi algo que me fez brilhar os olhos. Que eu falei, meu Deus, é tudo que eu sempre quis. Para que todos possam compreender o que é a cultura. Eu vou pegar a introdução do podcast É Tudo Culpa da Cultura, apresentado pelo Michel Alcoforado, onde ele fala que a cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentidos criados coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É aquilo que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Então, a cultura influencia nos nossos hábitos, na forma de pensar, nas nossas preferências e também nas nossas angústias. Gente, muita coisa pela qual a gente sofre foi criado. Gente, por que foi aquele encontro, né? Eu escolhi antropologia, a antropologia me escolheu. Porque, gente, tinha tudo a ver comigo. Tinha tudo a ver com o que eu gostava. Para vocês terem noção, quando eu era criança, quando a gente tá brincando ali, qual que é o superpoder que você gostaria de ter quando você crescer? Eu lembro que eu respondi assim, eu gostaria de saber todas as respostas para todas as perguntas. Ambiciosa, eu sei. Então, assim, além de ser uma forma de eu poder conhecer o mundo de várias lentes, era, além disso, uma forma de eu me lapidar como ser humano, de eu me colocar nessa posição de humanidade. Porque quem é uma pessoa negra e cresceu no Brasil, sofreu com o racismo. E o racismo, ele é algo que tira essa característica de humanidade, né, de uma pessoa, e coloca ela numa outra posição. Na posição ali de objetificação, como ela fosse apenas uma ferramenta ali para conseguir algum meio. Porque o racismo, ele é um fenômeno que muda a forma como a gente se percebe, como a gente se identifica, e não só isso, ele também muda a forma que o outro nos lê. Logo, se você faz parte das minorias sociais, ou seja, uma pessoa pobre, negro, indígena, gay, enfim, todos esses daí, ou um de cada, não precisa ser todos, mas você vai precisar entender como o mundo funciona justamente por questão de sobrevivência, né? Então, a antropologia foi algo que uniu tudo isso para mim de uma forma que mudou muito, né? Como eu me via também. E o fazer antropológico me leva a questionar, a refletir o tempo todo. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu estava lendo um livro do Pierre Clastres, que é As Crônicas dos Índios Gaiac. E ali, no livro dele, ele trazia uma espécie de mito, do mito dos povos Guaiac, onde ele explicava a origem do mundo, sabe? Da cosmovisão deles. Gente, eu vou contar para vocês, porque eu acho muito interessante. Basicamente, os ancestrais deles, né, os primeiros ali guaiaques, as primeiras espécies, eles viviam embaixo da terra. E era uma terra grossa e terrível. E assim como os tatus, eles cresceram as garras e escalaram, como se eles tivessem escalado. Então, eles saíram dessa terra, passaram pela água para depois surgir a superfície. E aí sim, os povos virem, né, ser a que são hoje. Gente, qual que é a importância disso? Eles não conhecem Adão e Eva, não tem aquela visão de que é um pecador e que Deus vai punir. Para eles isso nem existe. Isso é para vocês terem uma noção de como a cultura influencia quem somos e a forma que a gente pensa. E por isso que eu falo que as coisas são imaginadas, são construídas. Porque quando você vai estudar outras culturas profundamente, você começa a entender como o todo funciona. Logo, entender sobre a nossa cultura, e não só sobre a nossa, sobre as outras também, nos leva a entender, sabe, quais são as nossas virtudes como sociedade e também os infortúnios, o que a gente precisa melhorar nesse quesito. É também a gente entender quem são os atores-chaves do nosso sistema social. É você entender sobre história, você entender sobre política e como tudo isso te influencia. Porque se você não sabe sobre essas coisas, muitas vezes a gente pode estar fazendo escolhas que é um tiro no pé.
E eu acredito que ciência e espiritualidade caminham juntas. E assim, ninguém acorda do dia pra noite e fala que vai virar antropólogo, né? Ainda mais se você for uma pessoa pobre, provavelmente você nunca ouviu essa palavra, né? Então, eu conheci a antropologia já na universidade. Na UNB você consegue pegar, né, outras matérias ali de outros cursos também, você tem essa liberdade. E aí eu fui conhecendo aquele mundo, gente. E assim, me apaixonei literalmente. A história, gente, que tá muito na educação é a história, é aquela história única, né? A história europeia. Então, não é a história dos outros povos que estavam aqui. A história foi contada pelo, né, pelo vencedor. Então, a gente entende as coisas de uma maneira muito superficial. E quando você chega na universidade, vai adentrando aquele mundo, você vai ver que, tipo, tudo foi uma mentira. Muita coisa do que a gente estudou foi uma mentira, tava ali ocultando muita coisa. E assim, e nos leva também a achar que outras pessoas são melhores do que a gente. Então, depois de cursar algumas disciplinas, eu já tinha uma ideia mais ou menos, né? Pelo menos da parte de ciências sociais, sociologia. Ainda não estava bem lá. Aí até que eu fiz uma pergunta para o universo: qual curso de graduação nutriria o meu ser, sabe? Eu tinha escolhido fazer engenharia muito mais por questões financeiras de sobrevivência, né? Do que realmente algo ali que eu gostasse e tal. Fez sentido na época, mas depois não fez mais. E aí eu fiz essa pergunta, e nessa pergunta surgiu a palavra na minha cabeça: antropologia. Aí, a partir disso, eu fui pesquisar, conversei com alguns colegas, né, que eram mais próximos ali, e posteriormente eu decidi trocar de curso. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Entender como funcionam as dinâmicas sociais, como uma identidade é construída ali dentro de uma cultura, me ajudaria também a ter maior repertório para poder facilitar as pessoas. E eu falei, cara, é isso que eu quero. Deu match. Bora. Eu sei que vocês estão perguntando o que um antropólogo faz, como que ele ganha dinheiro, onde que ele pode trabalhar, né? Tem muita dúvida. Então, assim, a gente vê muito o pessoal, a classe das ciências humanas ali como professor, né? Mas o leque de possibilidades é bem maior. Eu vou te explicar. Primeiro, o que o antropólogo faz? Eu vou trazer um conceito bem simplista, que dá assim para todo mundo entender, que eu, junto com a Teodora, né, uma colega de sala, a gente estava fazendo os experimentos, umas atividades no campo, e eu falei, nossa, antropólogo basicamente vai lá, olha, observa, analisa, escreve sobre o que ele observou e publica. Além disso, o antropólogo, o que ele faz? Ele transforma coisas normais em exóticas e coisas exóticas em normais. Vou dar um exemplo. Na Índia, a regra é o casamento ser arranjado. Sim, gente, todo mundo assistiu o Caminho das Índias, aquilo ali é real. E aqui, né, no Brasil, geralmente é escolhido, né? A gente que escolhe, não são os nossos pais. E então, pra gente, o casamento ser arranjado na Índia é algo que é exótico. Então, o que o antropólogo faz? Basicamente, ele vai lá, vai fazer uma pesquisa sobre como funciona o casamento na Índia, entender por que isso é dessa forma lá. Então, ele vai trazer pra gente o que ele observou, e a partir disso a gente vai conseguir entender, a gente vai conseguir normalizar o fato, né? Pelo menos vamos ter uma outra lente do fato do casamento na Índia ser arranjado. A gente vai ver por que isso faz sentido lá, sabe? Então, se você é uma pessoa que gostava de assistir TV Cultura, sabe? De entender como as coisas funcionam em outros países, e também sobre idiomas, se é aquela pessoa que gosta também de se relacionar com as outras pessoas, que gosta de ler, de escrever, a antropologia, ela pode ser um caminho para isso. Saber sobre história, sobre política. Onde o antropólogo pode trabalhar? Ele pode trabalhar na indústria privada com políticas de diversidade, pode trabalhar com a questão de cultura ou de consultoria social, de prestar consultoria sobre políticas públicas, sobre algum projeto que está querendo ser empregado em uma determinada cultura. Ele também pode trabalhar em ONGs, no terceiro setor, e na ONU também, sabe? Pode trabalhar como gestão de projetos sociais, instituições culturais. Então, assim, tem várias oportunidades, né? Além, claro, que eu acho que é a mais palpável pra gente, que é ser professor universitário, professor de uma pós. Então, tem essas outras possibilidades aí dentro da indústria privada,
né? E não só também os vários concursos públicos, né? Eu já vou ficando por aqui. Espero que tenha sido um pouquinho esclarecedor do porquê, do que é antropologia, o que o antropólogo faz. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixa aquele like. E também comenta aí para você ajudar o canal a crescer. Se você não tem nada para comentar, coloca ali uma lupinha, né? Como se fosse um antropólogo observando. Vamos fazer isso para o canal continuar crescendo. Então, agradeço muito. Gente, um cheiro. Tchau, tchau.